Pela graça, bondade e misericórdia de Deus, chego até você para mais um Falando ao Coração, o programa nosso de cada dia. Que a graça e a paz que vem de Cristo Jesus possam alcançar você, envolver você, cobrir você, inundar você neste oceano de alegria, de bênçãos e vitórias, que é a obra de Deus. Falando ao Coração de hoje, está começando. A primeira oração que eu faço no programa é com o propósito de pedir a Deus para abençoar todas as pessoas que contribuem com o programa, para que este programa continue sendo um canal de bênçãos na vida de muitas pessoas e na sua. Eu tenho custos altíssimos. Então eu peço a todos vocês que me assistem para me ajudar e peço a Deus para recompensar a cada um. Então esta é a primeira oração que eu faço. Você já é um evangelista associado? Minha profunda gratidão por isso. E que Deus possa te recompensar cada dia mais. Você já foi e parou? Se for possível, volta. Tenho certeza que você estará semeando num terreno fértil. E só colhe quem semeia. Você semeando na obra de Deus, você vai colher muitos frutos. Você ainda não contribui com o programa? A porta está aberta. Seja um evangelista associado. Entre em contato comigo. Você vê aí na tela 2 telefones. O primeiro é do WhatsApp. O segundo é o fixo. Você escolhe. Ou você passa uma mensagem pelo WhatsApp dizendo: eu quero ajudar a fazer esse programa. Ou você liga e meu pessoal te atende e você diz do seu propósito. E a partir daí nós faremos toda a logística necessária para que você possa ser um semeador, um evangelista associado. Porque o que contribui com o programa eu considero que associou-se a mim para juntos fazermos esta obra maravilhosa e pregar o evangelho a toda criatura. Deus tem recompensas na vida de cada um. A segunda oração que faço no programa é a oração do altar da intercessão. Nesta oração, eu vou ungir a minha mão, vou estendê-la no vídeo, você pode fazer o gesto que melhor lhe convier aí para demonstrar sua fé e orar comigo, clamar a Deus comigo. Deus vai te ouvir, Deus vai te atender, Deus vai te responder, porque Ele pode todas as coisas. E você pode, inclusive, colocar o seu nome no altar da intercessão. O processo é muito simples. Nesses 2 números de telefone, você escolhe. Passa o seu nome pelo WhatsApp ou liga e meu pessoal atende o seu nome. Não só o seu nome, quantos nomes você quiser colocar no altar da intercessão de hoje. Prepare-se para orarmos juntos no final do programa e a mão de Deus estará estendida e milagres dos céus acontecendo na sua vida de maneira especial. Vamos estabelecer logo de início o tema do programa de hoje? Para isso, eu leio com você o texto bíblico que eu quero meditar no transcorrer do programa. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52, diz assim: no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Quero falar no programa de hoje sobre arrebatamento. Arrebatamento. Isso é esperado desde o início desse tempo do cristianismo. Porque você sabe que a história do homem ou da humanidade é dividida em antes de Cristo e depois de Cristo. O próprio Jesus disse que um dia voltará para levar os seus. Isso vai acontecer no arrebatamento. Os que morreram em Cristo ressuscitarão e os que estiverem vivos servindo a Cristo subirão. E todos nós estaremos com o Senhor para sempre. Alguém às vezes diz, mas esse assunto arrebatamento, ele é mais figurado do que uma realidade. Eu posso lhe dizer que tudo aquilo que Deus promete, cumpre. Se você observar no Antigo Testamento, muitas promessas sobre a vinda de Cristo. Os judeus, para onde Jesus veio e para quem Jesus veio, já nem esperavam mais. E tinham esquecido deste assunto. Já tem tantos anos, 4.000 anos prometendo e não vem.
Mas aquilo que Deus promete, não importa quanto tempo leva para acontecer. A verdade é que vai acontecer. E um dia nós presenciaremos este tão importante assunto, que é considerado uma doutrina chamada escatológica, que fala das últimas coisas que hão de acontecer na Terra, e todo o cenário está aí mostrando que a vinda de Jesus está mais próximo do que possamos imaginar. Então, é importante pensarmos nisso? Sim. É importante termos esta esperança? Sim. É importante compreender esta verdade para que ninguém seja pego de surpresa quando acontecer. Então, para falar de arrebatamento, o programa de hoje vai trazer para você mais palavras neste assunto. Inclusive, eu tenho uma história linda que ilustra muito bem o assunto arrebatamento. Mas antes eu quero fazer a primeira oração do programa de hoje. Eu quero pedir a Deus para te abençoar. Eu quero pedir a Deus para te recompensar. Você que já contribui, você que parou e espero que volte a contribuir. E você que ainda não contribui, eu espero que passe a contribuir. Oremos juntos? Senhor, minha gratidão é real, é profunda, por todas estas pessoas, Pai, que contribuem para que eu possa manter este programa no ar. O Senhor sabe das dificuldades que tenho para a cada mês cumprir os compromissos para que este programa possa continuar sendo um canal de bênçãos na vida de cada pessoa. Por isso eu quero te pedir, Senhor, recompensa cada um que já contribui. Abra as portas de prosperidade, saúde e vitória na vida deles. Faça com que eles sejam felizes, prósperos, tenham seus sonhos e projetos realizados. Pai, abençoa cada evangelista associado, cada pessoa que contribui ou que virá contribuir com o programa, eu te peço sempre, no nome de Jesus. Amém. Vamos falar mais um pouquinho sobre o tema de hoje, arrebatamento. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 52. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Aí alguém pode, às vezes, questionar sobre arrebatamento, dizer, isso nunca vi acontecer isso, algo que nunca aconteceu, às vezes nós temos dificuldade de acreditar que possa acontecer. Mas arrebatamento já aconteceu. Lembra de Enoque? A Bíblia diz que Enoque andou com Deus e Deus para si o tomou. Ninguém achou uma sepultura de Enoque. Ninguém achou o corpo morto de Enoque. Ninguém conseguiu encontrar o Enoque em qualquer lugar da terra. Por quê? Enoque foi, a Bíblia fala de transladado ou arrebatado. Esse é o primeiro exemplo clássico, seguro, de que arrebatamento é uma especialidade de Deus. Quando você olha para o Novo Testamento, você vai encontrar a figura de Filipe. Filipe encontrou um homem que tinha vindo a Jerusalém, ele era da Etiópia, e esse homem estava voltando para casa, lendo um livro do profeta Isaías. Filipe aproxima dele e pergunta se ele entende o que está lendo. Ele disse, olha, eu tenho dificuldades para entender. E o Filipe disse, eu posso te explicar. Aí aquele homem convida Filipe para entrar com ele na carruagem e ambos vão conversando pelo caminho. Ele pôde falar de Isaías, porque Isaías é o profeta que mais anuncia Jesus. É chamado profeta messiânico. E quando se lê Isaías, não tem como excluir a pessoa de Jesus. E Filipe foi falando de Isaías, consequentemente, apresentando Jesus para aquele homem. E em determinado momento, Filipe falou para aquele ministro da rainha de Candace, que é na Etiópia, sobre a obra de Cristo na terra, o que Jesus ensinou. E uma das coisas clássicas que Jesus ensinou foi que quem crer e for batizado será salvo. Chegou nesse ponto. Quando chegou nesse ponto, o homem viu água atravessando um pequeno riacho e ele disse, olha, eis aí a água, o que impede que eu seja batizado? Aí o Filipe disse assim para ele, nada pode te impedir se você crê em Jesus. Aí ele foi claro, ele disse, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Aí os dois desceram da carruagem, entraram na água, Filipe batizou o eunuco,
O eunuco voltou, entrou na carruagem, seguiu viagem, e o Filipe, daquele lugar, foi trasladado para outra cidade, para outra região. Ele, no momento que estava ali, ele já se achou em outro lugar. Uma outra prova inequívoca de que Deus é especialista nisso. Então, quando a Bíblia fala de arrebatamento, ela está dizendo que Deus pode fazer isso. Já fez com Enoque, fez com Filipe, fez com Elias. Elias estava andando com Eliseu, de repente veio um carro de fogo, separou os dois, e veio um redemoinho, e Elias foi levado. Ninguém achou o corpo de Elias. Ninguém encontrou o corpo de Elias, porque Elias foi trasladado também ao céu. Então, arrebatamento é um assunto que já existe na Bíblia, comprovadamente, e que pode acontecer a qualquer momento. Como será isso? Paulo diz, olha, no abrir e fechar de olhos. Primeiro, os que estiverem mortos, que morreram esperando por Cristo, eles ressuscitarão. Em seguida, aqueles que estiverem vivos servindo a Cristo, serão transformados a encontrar o Senhor nos ares. Veja, a Bíblia é muito clara sobre estas doutrinas. Primeiro acontece o arrebatamento. Depois do arrebatamento, começa na terra a grande tribulação. Porque enquanto o Espírito Santo está aqui na terra com a sua igreja, o anticristo não se manifesta. E o anticristo vai se manifestar na grande tribulação, um período literal de 7 anos. 7 anos. Em 3 anos e meio, que é a primeira parte do reino do anticristo, ele vai querer mostrar para a humanidade que é uma pessoa do bem, que é uma pessoa que vai resolver os problemas cruciais da humanidade, que vai juntar os povos numa só bandeira, para depois ele mostrar quem é que é um agente inimigo de todas as pessoas. Será o próprio Satanás, que inicialmente estará se apresentando como um anjo, um salvador da pátria, para depois mostrar as unhas e os dentes e assim levar todas as pessoas para onde ele está condenado a viver eternamente, que é o inferno. Então é importante nós entendermos estas doutrinas. E a Bíblia diz que nesses 7 anos, muita gente vai ser iludida, principalmente na primeira parte, para depois, quando chegar num ponto que não terá mais solução para ele. Porque já aceitou o sinal da besta, e aí não tem mais perdão, não tem mais saída. Até esse dia vai ter que dar a própria vida. Se hoje a salvação é de graça, nesse tempo a salvação será com o próprio derramar do seu sangue, do sangue de cada pessoa. Então é importante nós entendermos isso. Mas antes que esse assunto, grande tribulação, venha ser inaugurado na terra, aconteceu o arrebatamento. Por isso nós não servimos a Cristo simplesmente porque parece bonito, porque socialmente parece elegante, coisa parecida. Nós servimos a Cristo porque nós sabemos que há uma doutrina implantada na terra e que ela vai cumprir literalmente em cada ponto, e nós precisamos de estar prontos para quando chegar a hora do arrebatamento, subir, morar e reinar eternamente com Cristo no descanso eterno, que o próprio Jesus disse, vou preparar lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para que onde eu estiver, estejais vós também. Eu sei que existe uma corrente de cristãos, até pregadores da Bíblia, que falam que a grande tribulação já é hoje, mas não tem respaldo bíblico, não tem base bíblica isso. É algo criado pela mente humana. É verdade que nós vivemos um mundo difícil, vivemos um tempo difícil, vivemos situações e dificuldades enormes, e muita gente pensa, não, tribulação é isso. Pode ser tribulação, mas o período chamado grande tribulação só acontece quando a igreja for arrebatada. Porque a Bíblia diz, há um que resiste ao governo do anticristo. E a grande tribulação começa justamente com o anticristo assumindo o comando de todas as nações. Isso está longe de acontecer, pelo menos aos nossos olhos. Você veja que, por mais que se faça tratado essa coisa toda, o mundo continua, cada um olhando para um lado, cada um buscando o seu próprio interesse. Mas vai chegar o momento em que tudo vai convergir. Mas quando isso acontecer, nós não estaremos mais aqui. Se Deus quiser, todos nós
iremos morar com Cristo. Então, meu conselho a você é, primeiro, abra o coração para Jesus, recebe-o como seu Salvador, sirva a Ele todos os dias da sua vida, porque quando a trombeta tocar, você estará pronto para partir. O primeiro testemunho de hoje é de Esdras Gonçalves, de Goiânia. O Esdras conta que passou em um concurso público e ficou muito feliz, claro. Mas com o passar do tempo, a alegria foi dando lugar à preocupação, pois ele não foi chamado para assumir o cargo. A mãe do nosso irmão, Maria das Graças, disse para ele fazer a campanha dos Salmos e orar no altar da intercessão. O Esdras ouviu a mãe e deu início à campanha dos Salmos com o propósito de assumir a nova função, onde ele já tinha sido aprovado em concurso público. O que Deus fez, diz ele, foi tremendo. Faltando 3 meses para o concurso perder a sua validade, o nosso irmão foi convocado. Olha só, ele providenciou a documentação exigida no edital, tomou posse e, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, ele já está trabalhando, desfrutando daquilo que ele alcançou por esforço, por direito. O Esdras disse que ficou impressionado com o agir de Deus na sua vida. E agora agradece a Deus, agradece também a sua mãe, que indicou o programa Falando ao Coração, e indicou as campanhas dos Salmos, indicou o altar da intercessão. Agradece especialmente, diz ele, ao pastor Gentil, que foi canal de bênçãos para a sua vitória. Graças a Deus, Esdras, pela sua conquista. Parabéns por assumir a nova função e obrigado por compartilhar o seu testemunho, que vem despertar pessoas que possam crer e também buscar a Deus de todo o coração. Tenho mais um testemunho que eu quero compartilhar com você. É de Valdirene Início dos Santos, de Goianira, aqui em Goiás. A Valdirene diz que a sua mãe, a Antônia dos Santos, de 78 anos de idade, escorregou e caiu. A preocupação foi grande por conta da idade dela. Enquanto a mãe era socorrida, a nossa irmã ligou na central de atendimento do Falando ao Coração e pediu para incluir o nome da mãe no altar da intercessão. Logo que deu entrada no hospital, a grande surpresa foi anunciada. A dona Antônia não tinha quebrado nada. A família respirou aliviada, pois os transtornos seriam muitos, justamente pela idade dela já avançada. Por precaução, o médico internou a mãe da nossa irmã, mas apenas para ficar em observação durante aquela noite. As orações continuaram na manhã do dia seguinte e antes mesmo do horário do almoço, a dona Antônia já tinha recebido alta e estava em casa, desfrutando do carinho dos filhos, dos netos e também dos bisnetos. A Valdirene está muito feliz e profundamente agradecida a Deus e as orações recebidas no altar da intercessão. Testemunho de Valdirene Inácio dos Santos, de Goianira, aqui em Goiás. Seja qual for o desafio que você está enfrentando, o problema que você está tentando resolver, a saída que você está procurando encontrar, com Cristo tudo se torna mais fácil, porque com Ele portas são abertas, bênçãos são ministradas, vitórias são alcançadas e você pode desfrutar de um tempo especial de refrigério. Abra seu coração e sirva a Deus com alegria e saiba, a cada dia você tem um propósito, ou tem diante de você um propósito especial de Deus, de te abençoar. Ele mesmo disse que abre porta e ninguém fecha. Fecha a porta e ninguém abre. Esse é o Deus que eu sirvo, é o Deus que eu anuncio, é o Deus que te ama, é o Deus que quer ser seu amigo, parceiro e companheiro de todas as jornadas desta vida. Quero convidar você a participar das atividades da Igreja Betel. Nós estamos com a nossa sede na Avenida T3 com a T8 no setor Bueno. Nós temos aqui todas as segundas-feiras, às 8h20 da manhã, culto especial de oração dos pais pelos filhos. Toda quarta-feira, 8 da noite, quarta forte, onde ministramos a palavra
e Deus tem feito grandes obras. Toda quinta-feira, 7h30 da noite, culto de libertação. Toda sexta-feira, 8 da noite, culto dos jovens. E todo sábado, às 9 da manhã, culto de consagração. E de segunda a sexta-feira, das 7 às 8 da manhã, culto de oração. E no domingo, 10 da manhã, 7 da noite, 2 cultos abençoados. Você será sempre bem-vindo a participar de nossas atividades e viver conosco momentos intensos e preciosos e maravilhosos na presença de Deus. Vamos ler mais uma vez o texto bíblico de hoje para falar sobre arrebatamento. 1 Coríntios 15, 52. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. 2 fenômenos importantes hão de acontecer naquela hora. Aqueles que morreram, eles vão ressurgir, ressuscitar, com um corpo novo, glorioso. Às vezes, alguém pergunta, mas e aquele corpo que caiu no mar e foi destruído pelos peixes? Outro pergunta, e aquele corpo que morreu carbonizado ou que foi cremado no cemitério? Outros perguntam, e aquele corpo que foi enterrado e lá permanecem os seus ossos na sepultura até hoje? Nesta hora vai acontecer um grande milagre, na hora do arrebatamento. A trombeta soa. A Bíblia diz, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então a terra vai devolver a carne que ela comeu, o corpo que ela comeu. O mar vai devolver o corpo que ele comeu. O fogo vai devolver o corpo que ele destruiu. Só que não será um corpo mais sujeito à enfermidade, será um corpo glorioso, que não tem gripe, não tem enfermidade, não tem nem cansaço, nem envelhecimento, nada disso. É um corpo espiritual. E aqueles que estiverem vivos, servindo a Cristo aqui, serão transformados num abrir e fechar de olhos, coisa rápida, é num piscar. E encontraremos Cristo nas nuvens, e lá festejaremos durante 7 anos as bodas do Cordeiro. Enquanto na terra acontece 7 anos de tribulação, nos ares 7 anos de glória com Cristo. Vencidos os 7 anos, aí já virá o milênio, quando Cristo descerá com o seu povo, com a sua igreja, e estabelecerá o reino milenar na terra. Satanás será preso, consequentemente o mal não terá mais ação no mundo, e nós viveremos 1000 anos de paz, de alegria, de bênçãos e vitórias. Mas termina aí? Não, tem muita coisa pela frente, o tempo não permite falar. Mas qualquer dia desses, nós falamos nisso aí com você. Eu quero apresentar uma ilustração para você entender melhor como será esse processo de arrebatamento. Uma professora ensinava para as crianças na escola bíblica sobre arrebatamento e as crianças estavam tendo dificuldades para entender aquilo. O que ela fez? Ela recorreu a algumas figuras importantes. Ela conseguiu um pacote de pregos que eram de alumínio, não tinha ferro. Conseguiu outro pacote de pregos que tinha teor de ferro neles. Arrumou um caixote cheio de areia e pegou esses pregos e disse, olha, esses pregos de alumínio que não tem ferro representam as pessoas que não creram em Cristo. As pessoas que não estão esperando o arrebatamento. Aí ela colocou pessoas como sendo mortas, sepultadas, enterrando na areia, e outras ficaram fincadas na areia, representando aqueles que morreram sem Cristo e aqueles que estavam vivendo sem Cristo. Do outro lado, ela disse, esses pregos aqui têm teor ferroso neles. E aqui pegou alguns pregos, enterrou na areia, representando aqueles que morreram esperando em Cristo. E depois ela pegou mais pregos e só fincava a ponta deles na areia, de forma que eles ficaram do lado de fora. E ela pegou um imã e disse, esse imã aqui representa, no dia do arrebatamento, o poder atrativo de Cristo. Cristo vai descer até uma certa altura e vai atrair primeiro os que morreram esperando por ele, depois aqueles que estiverem vivos também servindo a ele. E ela passou aquele imã sobre aqueles pregos de alumínio, não aconteceu nada. Nem os que estavam enterrados na areia saíram, nem tampouco aqueles que estavam do lado de fora, só com a ponta presa pela areia, fizeram qualquer movimento. E ele disse, olha, isso aqui representa aqueles que não assumiram compromisso com Cristo.
aqueles que não aceitaram a palavra do Evangelho. Aí ela voltou para o outro lado. Esses pregos representam aqueles que morreram já servindo a Cristo ou aqueles que estiverem vivos no dia que Cristo veio. E ela pegou, passou o prego. Imediatamente aqueles pregos que estavam enterrados na areia vieram e grudaram no imã, e aqueles pregos que estavam salientes do lado de fora também grudaram no imã. E ela diz, assim será o arrebatamento. Cristo virá, a trombeta anunciará, e os que esperaram em Cristo, os que morreram esperando por Cristo, os que serviram a Cristo, serão atraídos, arrebatados. Eu pergunto, de que lado você quer estar? Daqueles que não subirão no arrebatamento ou daqueles que subirão no arrebatamento? Eu sei que você é inteligente o suficiente para dizer, é claro que eu quero estar do lado daqueles que vão subir com Cristo. E o segredo, sabe qual é? Começa crendo em Cristo, recebendo-o como seu Salvador. Se você está desviado, reconcilia-te com Ele agora, porque a qualquer momento poderá acontecer este evento. Jesus não marcou a data, a Bíblia não marcou a data, só deixou sinais, os mais diferentes, falando do que poderia acontecer, que antecederia o dia do arrebatamento. E tudo isso está acontecendo ao nosso redor. Então, tudo está muito patente. Jesus virá, o arrebatamento vai acontecer. É necessário estarmos preparados para, quando isso acontecer, subirmos e morarmos eternamente com o Senhor. Esse é um momento importante quando eu quero ungir a minha mão, estender essa mão ungida no vídeo e orar com você, e orar por você, e buscar a bênção de Deus sobre a sua vida. Oremos então. Senhor, te dou graças pela oportunidade de ministrar a tua bênção, a tua graça e o teu poder durante a audição deste programa de hoje. Peço a tua bênção na vida de cada pessoa cujo nome apresento diante do Senhor neste altar. Olha, Senhor, para todas essas pessoas e onde elas estão agora. Manifesta na vida delas a tua graça e o teu poder. Quero pedir a favor de todos estes que estão orando comigo. Num gesto de fé, eles estão comigo clamando, pedindo, esperando de ti uma bênção, um milagre, algo novo dos céus. Estendas as tuas mãos, alcança, Senhor, estas pessoas, opera milagres e maravilhas, abençoa cada um, Pai. Veja a necessidade destes teus filhos e libera agora dos céus as mais ricas, importantes e preciosas bênçãos. Sê com todos, minha oração sempre é feita no nome de Jesus. Amém. Estamos chegando ao final do Falando ao Coração de hoje. Quero agradecê-los pela honrosa sintonia. Se Deus nos permitir, nos encontraremos no próximo programa. Um abraço ungido para você, fica na paz do Senhor Jesus, tem o melhor de Deus acontecendo na sua vida. Deus te abençoe e diga comigo, a vitória é nossa pelo sangue de Jesus.